Os irmãos abrirem suas Bíblias, você que trouxe a tua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 5 até o 9, nós vamos ler para começar, Mateus 6, do 5 até o 9, amém? Querido, nós temos muita tecnologia, nós temos aplicativos, nós temos tantas coisas, mas a Bíblia, a tua Bíblia física ali, né? Aquela que você carrega com você, é muito importante você ter ela com você, é muito importante você ter uma caneta, né? Para que você possa grifar ali, muitas vezes, alguns versículos que nós ministramos durante o culto, para que você possa realmente ter como uma palavra rema, meditar naquilo depois na sua casa, no seu particular com Deus, amém? Eu sei que hoje nós temos tudo isso, né? A projeção, tudo isso é importante e ajuda muito na parte do culto. Mas não substitua isso pela tua espada, pela tua Bíblia aí, física aqui que você carrega com você, né? Como é bacana, né? Hoje já nem existe quase isso, mas né, existia antigamente que você pegava aqueles irmãos, que eles tinham umas Bíblias de 10 anos, que você abria, você olhava a anotação para todo lado, o rabisco para todo lado, né? Quantas coisas preciosas havia ali dentro, né? E a tecnologia nos ajuda muito, porém ela também vem tirando isso de nós, né? Então, cuidado, não perca uma preciosidade como essa, tá bom? Então, vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 5 até o 9, amém? A palavra de Deus, ela diz assim, ó: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. E então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Versículo 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que você precisa antes mesmo de o pedirem. Versículo 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Até aqui, amém? Fecha os teus olhos, por gentileza. Querido Deus, nós somos tão gratos, Pai. Nós somos tão gratos, meu Deus, por estarmos na casa do Senhor nesta noite. Nós somos tão gratos por poder ouvir sobre um assunto tão precioso como a oração. Nós somos privilegiados nesta noite por escolher a boa parte, como Maria escolheu, Pai. Nós preferimos, ao invés de fazermos as coisas, estarmos aos teus pés nesta noite. E eu creio, Senhor, que quem escolhe essa parte, certamente receberá do Senhor grandes coisas, Pai. Eu peço ao Senhor nesta noite, fale conosco, Senhor, na simplicidade da tua palavra, Pai. Com muita simplicidade, com muita humildade, fale aos nossos corações. Não aquilo, Deus, que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Meu Deus, eu não tenho capacidade nenhuma para estar aqui, eu não tenho habilidade nenhuma, e ainda que eu tivesse, eu abriria mão dela em troca da tua capacidade, Deus, e da tua habilidade. Por isso eu peço ao Senhor, Espírito Santo de Deus, toma-me nesse momento, segura na minha mão e me conduz em tudo o que for fazer aqui nesse lugar. Tudo o que o Senhor quiser fazer, eu estou à sua disposição. Espírito Santo, de uma maneira linda, à medida que eu for falando, vai testificando em cada um dos corações aqui nesta noite, vai revelando a cada um dos corações coisas preciosas que só o Senhor pode fazer. Eu dou a ti toda a honra e toda a glória. Eu reconheço a tua soberania sobre a minha vida e sobre este ministério.
Nós somos improváveis, Deus. Nós sempre fomos improváveis, mas em todo o tempo o Senhor esteve conosco e nunca nos abandonou, Pai. Eu reconheço, Deus, que nós só estamos de pé por causa da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. E é por isso que eu glorifico e exalto o Teu nome. Nesta noite, só o Senhor, Deus, é digno de toda honra e de toda glória neste lugar. Seja exaltado e engrandecido, Deus. É o que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Podem se assentar. Louvado seja Deus. Na quarta-feira agora, nós começamos um novo tema, né? Nós começamos uma nova fase, onde nós estamos falando sobre oração, né? Há tempos atrás eu estava orando, pedindo a Deus sobre o tema, e Deus colocou então no meu coração a oração, né? Trazendo para nós aquilo que está lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, não precisa projetar nada, é que ele fala que nós não devemos andar ansiosos com nada, porém tudo aquilo que nós precisamos, nós devemos pedir a Deus através da oração, da súplica e da ação de graça, né? Então, mas nessa noite eu quero falar sobre algumas outras coisas, e nesse texto que nós acabamos de ler agora, eu quis começar propositalmente por esse texto, porque algumas coisas ficam muito claras nesse texto que eu acabei de ler aqui agora, né? E eu queria destacar essas coisas para nós começarmos. Nós vemos nesse texto de Mateus capítulo 6, que o Senhor, Ele nos orienta, né, a orarmos. O Senhor nos orienta a orarmos. Algumas vezes nós lemos a Bíblia, né, nós abrimos a palavra de Deus, nós até lemos, né, alguns versículos, mas nós não atentamos para determinados pontos desses versículos. E eu destaquei nesse texto que nós acabamos de ler aqui, 4 pontos, na verdade, que Deus nos leva a orarmos, Ele nos instrui a orarmos. E o primeiro deles está lá no versículo 5 mesmo. Ele diz assim, ó: quando vocês orarem, ali não está escrito assim, ó, quando vocês forem orar. Ali também não está escrito assim, ó, quando vocês quiserem orar. Ali está escrito o quê? Quando vocês orarem. Então está claro para mim e para você que o que Deus espera de mim e de você é que nós oremos. Nesse mesmo texto ele destaca 4 vezes a mesma coisa. Agora vai lá no versículo 6 para nós. Nós estávamos no 5, no 6. Olha lá de novo. Mas quando você orar. Não está escrito, mas quando você for orar. Ou, mas quando você quiser orar. Ele está dizendo, mas quando você orar. Então isso já está deixando claro que eu e você não temos na nossa vida outra coisa que não seja a oração como base de tudo. E isso é algo que eu e você precisamos entender, porque é o meu e o seu desafio, e sempre será o meu e o seu desafio, será o desafio da igreja, como um todo e sempre. Olha o versículo 7, vamos para o 7 agora. Quando orarem, não é quando vocês quiserem orar, não é quando vocês forem orar, é quando orarem. Então Deus já está partindo de um princípio aqui, de que eu e você oramos. Isso já é parte da minha e da sua vida, isso já é parte da conduta de um cristão. A oração, ela é parte da conduta de um cristão. O pastor Arnaldo na quarta-feira ele estava falando aqui do tripé, né? Dos 3 pés que sustentam um cristão: o jejum, a oração e a leitura da palavra. Se faltar um desses pés, você não permanece em pé, você cai. Então a oração é um dos pilares de um cristão. Então quando orarem, não é quando você sentir que tem que orar, não é quando você quiser orar, é quando você orar. Então eu e você oramos.
E ele conclui lá no versículo 9, mais uma. Vocês devem orar assim. Ele não está dizendo assim, se vocês sentirem no coração de vocês, eu vou dar uma sugestão para vocês orarem. Ele diz o que ali? Devem. Devem vem de dever, de praticar, de fazer, de colocar em prática a oração na nossa vida. E isso, querido, é muito sério. Nós vamos ao longo desse mês falar muito sobre esse assunto, oração. Muitas mensagens serão ministradas sobre esse assunto. Enquanto eu estava escrevendo, eu venho já escrevendo algumas semanas sobre esse tema, oração. E você fala, meu Deus, como é que eu vou pregar tudo isso? E aí você fala, eu precisava de umas 30 horas de culto. Aí você separa um pouco, aí você tem que ter calma. Você fala, não, vai ter vários dias. Calma, pastor, calma, vai dar tempo. Mas você fala, eu queria também falar isso, eu queria falar isso. Então vai ter tempo para que a gente fale de tudo isso com calma. Mas uma coisa eu peço a você encarecidamente: ouça, e ouça novamente, e ouça quantas vezes for necessário, acerca desse tema, acerca desse assunto. Cada uma dessas pregações, elas ficam salvas lá no YouTube. Só você entrar lá na comunidade cristã Primeira Aliança e você vai ver essas pregações salvas lá. Vá, assista 2, 3 vezes, ouça essa palavra, faça com que ela se torne uma verdade na sua vida. Não fique contente e satisfeito só com o que você está ouvindo aqui agora. Não, procure ouvir mais. Pastor, por quê? Por que eu tenho que ouvir tanto sobre oração? Porque eu posso afirmar para você, escute bem o que eu vou dizer, eu posso afirmar para você nessa noite, que esse assunto, oração, é um assunto de vida ou morte. Diga assim, oração é um assunto de vida ou morte. É um assunto de vida ou morte, querido. E nós às vezes não entendemos isso. Escute o que eu vou dizer para você. Quem ora está vivo. Quem ora está vivo. Quem não ora ou está morrendo. E o que significa esse ou está morrendo? É quando você tem aqueles relapsos de consciência de que você precisa orar. Sabe quando você está ali fazendo alguma coisa, você está cuidando de alguma coisa, e vem um relapso ali que você fala assim, meu Deus, eu preciso orar. Meu Deus, mas você não ora. Isso é sinal de uma morte, de que você está morrendo. Então quando eu não oro, ou eu estou morrendo, e quando eu estou morrendo, significa que eu sei até que eu preciso orar, mas eu não oro. Ou eu já estou morto. E o que significa estar morto? Significa que você não se incomoda mais pelo fato de você não orar. Não orar já não te incomoda mais. Você ouve sobre a oração, você está em reuniões, você sabe que você precisa orar, mas isso já não te incomoda mais. Você passa a semana inteira sem estar com Deus, você passa a semana inteira sem procurar a Deus, e isso não te incomoda mais. Isso chama-se morte espiritual. Morte espiritual. Agora deixa eu te dizer uma coisa, querido. Infelizmente, existe dentro da igreja muitos mortos-vivos. Muitos mortos-vivos que estão mortos. Eles ouvem a palavra, eles entendem, mas eles não oram. Quantos cristãos não têm uma vida de oração? Quantos cristãos não têm uma vida no altar e na presença de Deus? E nessa noite eu quero falar sobre algumas coisas, mas eu quero só ter uma introdução sobre isso, porque na verdade, queridos, algumas coisas que envolvem a oração, nós precisamos entendê-las, porque eu sei que tem muitas igrejas que oram, eu sei que tem muitos pastores que oram, eu sei disso.
A questão é: qual é a motivação dessa oração? Qual é a motivação dessa oração? O que é que está sendo buscado quando se trata dessa oração? Porque isso para Deus é muito sério. E nessa noite eu quero falar sobre algumas coisas que envolvem isso. Mas primeiramente eu quero deixar uma coisa também clara para você. Nós não trouxemos esse tema oração, porque Deus precisa muito que você ore, porque se você não orar, a vida de Deus vai mudar. Não, querido, esse tema oração, Deus trouxe pela misericórdia e graça que Ele tem sobre a nossa vida, e Ele está querendo que eu e você acordemos, porque nós estamos vivendo nos últimos tempos, nós estamos vivendo nas últimas horas, nós estamos prestes a viver coisas grandes e graves pela frente, e nós não estamos entendendo, nós estamos perdidos em meio à nossa vida cotidiana, e estamos nos esquecendo de que a oração, ela é tudo na nossa vida. E nós estamos perdidos em meio a tudo isso. Isso é muito sério, irmão. Eu acabei de te dizer aqui agora, você pode estar morrendo. E eu acredito que muitos que me ouviram aqui agora disseram assim: eu sou esse cara, eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Todo dia eu lembro que eu preciso orar, mas eu não oro, eu estou morrendo. E outros talvez estejam sentados aí e dizem assim: eu sou esse morto que ele acabou de falar ali agora. Porque eu nem me incomodo mais, nem me sinto incomodado mais por não orar. Nem faz parte da minha vida. E eu não estou aqui para te acusar, eu não estou aqui de maneira nenhuma para te afrontar, muito pelo contrário, eu estou aqui para dizer para você uma coisa: é possível mudar isso na sua vida, é possível, é muito fácil mudar isso na nossa vida, mas nós precisamos tomar uma posição, e a posição começa através da oração, a posição começa através de uma decisão minha e sua. Nós precisamos orar, querido, porque a oração muda a nossa vida e não a vida de Deus. A oração é que transforma a nossa família, a oração é que transforma o nosso casamento, a oração é que muda a nossa história. A própria palavra de Deus, no Salmo 32, ele diz que Ele nos instruiria e nos ensinaria no caminho que nós devemos andar. Quem nos ensinaria e nos instruiria? Como Ele vai fazer isso se nós não oramos? Como, meu irmão? Se não há um relacionamento, se não há uma conversa ali com Deus, eu e você precisamos entender isso, amém? Então eu vejo que a maioria dos cristãos não entendem isso, ou não levam a sério isso. Oração. Já falei sobre isso algumas vezes. Nós viemos de um ministério grande, onde havia muitas pessoas, mas acredite você, nas reuniões de oração, era o mínimo no mínimo de pessoas que estavam ali. Quando você fala de um evento, uma festa, algo, a igreja enche, mas quando você fala: gente, vamos nos reunir para orarmos, acredite, não sobra quase ninguém. Não sobra quase ninguém. E esse não é um desafio da primeira aliança, esse é um desafio de todas as igrejas. Por que é um desafio de todas as igrejas? Porque de duas uma, ou a gente não entendeu isso ainda, ou nós não levamos isso a sério. E peça ao Espírito Santo que possa te ajudar a entender isso, amém? Eu tomei nota aqui de 3 pontos importantes que eu quero falar sobre oração nessa noite. Mas antes eu quero passar por um versículo muito importante da Bíblia, que está lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Olha o que ele diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, como eu vou conseguir experimentar, pastor, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida? Só através de uma renovação da sua mente. E nesse mês você precisa pedir ao Espírito Santo que renove. Não quero fazer diferente. Pega a tua mão direita aí. Quem está com a mão direita aí, pega a tua mão, põe na cabeça. Diga assim: Espírito de Deus, nessa noite
renova a minha mente. Espírito de Deus, nessa noite, fala comigo e faz com que eu entenda que eu preciso orar. Faz com que eu entenda que a oração é tudo na minha vida. Espírito de Deus, ao longo desse mês, renova a minha mente, para que eu possa experimentar, comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério, para o meu trabalho, em nome de Jesus, amém. Querido, tem que haver uma renovação da nossa mente. Muitos de nós fomos ensinados, muitos de nós fomos doutrinados, muitos de nós viemos de outros ministérios, denominações, que priorizavam determinadas coisas, e eu não sou contra nenhum desses ministérios, essas denominações, nada disso, mas eu quero que você entenda, que a oração é a base de qualquer lugar, querido, não existe outra coisa. Mas pastor, por quê? Porque Jesus era um homem de oração, e se eu e você somos discípulos de Jesus, eu e você temos que orar, nós temos que orar, nós precisamos colocar essa prática na nossa vida, amém? Então tudo começa por uma renovação da sua mente. Abra sua mente, abra ela. Há tantos preconceitos, há tantas formatações dentro de nós. Tem coisas que você ouve, que a formatação que você foi formatado, ela já impede você de receber. Não concordo com isso. Pare, abra a sua mente para o novo de Deus. Abra sua mente para o novo de Deus. Dê espaço para que o Espírito de Deus possa te levar para uma outra dimensão, para um outro lugar. Talvez você esteja me ouvindo aqui nessa noite, aqui pessoalmente ou em casa, e talvez você seja um teólogo, talvez você seja um pastor, talvez você seja um apóstolo, talvez você seja um semi-Jesus Cristo aqui na terra, porque hoje nós vamos encontrar semi-Jesus Cristo solto por aí, eu não tenho dúvida disso. Meu irmão, escuta o que eu estou te dizendo. Se você não orar, você pode ser o semideus. Você está morto. Você está morto. Um homem, uma mulher que não ora, está morto. Eu posso estar aqui nesse altar falando com você e ser um hipócrita, mentindo para você, dizendo para você que você tem que orar, mas eu mesmo estou morto. Mas eu louvo a Deus, porque eu posso falar desse assunto com propriedade, porque eu tenho entendido o que Deus quer de mim, o que Deus espera de mim, e é isso que eu e você precisamos entender ao longo desse mês, o que é que Deus espera de nós. Sabe por que você está passando por lutas? Porque você não ora. Sabe por que as coisas não mudam na sua vida? Porque você não ora. Sabe por que as portas não se abrem? Porque você não ora. Mas pastor, eu oro. Ora? Como? Eu diria que muitos crentes não oram, eles rezam. Eles rezam. Porque o que é a reza? A reza é aquilo que você faz todo dia da mesma forma, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E amém. E vai embora. Não é isso que Deus pediu para nós. Não é isso. Então eu quero começar falando com você um primeiro ponto. Oração não tem a ver com emoção, e sim com razão. Diga assim: a oração, ela não tem a ver com emoção, e sim com razão. Meu irmão, oração nada mais é do que eu me comunicar com Deus. Oração nada mais é do que eu argumentar com Deus, sempre com respeito, com temor, mas isso é oração. O problema e a grande dificuldade nossa é que quando nós falamos de oração e quando nós falamos de Deus,
nós temos uma mania de mistificarmos as coisas. Se a árvore não balançar, se a cortina não mexer, se o telhado não tremer, se a luz não piscar, se a cadeira não balançar, se o vento não soprar, Deus não está aqui, Deus não me ouviu. Sabe, tem gente, irmãos, tem umas coisas que me deixam, olha, irmãos, olha, eu vou falar para você, é loucura, é loucura. Eu não sei nem se eu devo dizer esse tipo de coisa, mas eu vou apontar só algumas aqui para você. Você já viu a unção da mão? Tem a unção da mão. O irmão que tem a unção da mão, aleluia, aí a unção da mão. Aí tem o outro que tem a unção do pé. O outro tem a da cabeça. Unção da cabeça. Deus está aqui, Deus está aqui. Por que Deus está aqui? Ó meu pé, ó meu pé. Deus está aqui, ó, porque é minha mão, ó minha mão, ó minha mão, ó, Deus está aqui, a cabeça. Deus está aqui, irmão, acorda, querido. Se ele disse na palavra dele em Mateus capítulo 6, versículo 6, entra no teu quarto, fecha a porta, e no secreto eu vou te ouvir, e eu vou falar com você, o que mais você precisa fazer para viver isso que Deus está mandando, meu irmão. Mas nós temos essa dificuldade de mistificar, e vem a profetada, e vem a profecia, e vem esse e eu não sou contra nada disso, mas meu irmão, nós precisamos começar a crer na palavra de Deus. Nós precisamos começar a ler a Bíblia e crer no que está escrito na Bíblia. Nós precisamos parar de ficar andando atrás de homens aí fora. A verdade está na Bíblia, ela é a verdade. E ele diz, se você conhecer a verdade, ela te liberta. O problema é que nós não queremos ler a Bíblia. Nós queremos a solução do céu, caindo do céu. Mas não cai, querido. Não cai. E é isso que nós precisamos enxergar e entender. Então a oração não é emoção. Sabe, pastor, é que hoje eu orei e eu não senti nenhum arrepio, pastor. Sabe, foi um negócio, foi tão ruim, pastor. Porque quando eu oro, arrepio inteiro, pastor, aleluia. Nossa, meu Deus do céu, eu fico imaginando. A cena, né? Tem horas em que eu até tenho uma inveja santa desses irmãos, porque eu oro, sabe, e eu falo, rapaz, pastor, eu estava orando, sabe, e quando eu olhei, pastor, a cama estava 2 metros de altura, aleluia, e ela voava, pastor, aí ele já começa a entrar no espírito, oh glória, e ela voava, pastor, o outro fala, pastor, agora que eu abri o olho, o anjo passou, uau, e ele veio na minha direção, e ele falou, eis que eu estou aqui porque o Senhor te mandou. Eu fico pensando, eu falo, Senhor, que é isso, pai? Lá em casa, irmãos, é mal uma conversa. E olha, eu vou falar para você, a cama nem treme. E se tremer é porque caiu, quebrou o pé. Preste bem atenção no que está escrito em Gênesis capítulo 18, versículo 20 até o 33. Olha que coisa tremenda que está escrito ali. Gênesis 18, do 20 até o 33. Ele diz assim: disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. E Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado, a ponto de falar ao Senhor, e eu que não passo do pó de cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele:
Se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão, e ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. E então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permitas-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? E ele respondeu: se eu encontrar 30, não a destruirei. E prosseguiu Abraão: e agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, eu pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Aonde você viu aí fogo descendo do céu, rajadas de trovão? Aonde você viu aí o vento batendo, Abraão voando? Não, ali havia um diálogo, ali havia uma conversa de um homem com Deus, um homem argumentando com Deus. E olha que não era qualquer argumento. Ele chegou até em certos momentos a dizer assim: Deus, o Senhor vai destruir? Como assim? O Senhor vai colocar o justo junto com o ímpio? O Senhor, não tem coisa errada aí, Deus? E ele argumentando com Deus, através de uma conversa com Deus, Deus muda ou não muda a situação? E é através de uma conversa como essa, querido, que eu e você mudamos a nossa vida. Franca, objetiva, clara. E esse é o grande desafio nosso, porque o Satanás, ele vai vir aqui na sua mente dizendo para você: você acha mesmo que Deus estava aqui no quarto? Você sentado na cama conversando com Deus: sabe, Deus, é que eu preciso ver, sabe, Deus, a Rose, Senhor, o Senhor tem que ter misericórdia dessa mulher, Pai, ela não faz comida, Deus, o Senhor tem que falar com ela, Deus, essa mulher é um problema na minha vida, Pai, e tal. Satanás, ele vai vir aqui, ó, e vai dizer: você acha mesmo que você está orando? Você acha mesmo que Deus está aqui? Não, Deus não está aqui não, isso aqui está frio. Quantas vezes eu escuto isso, irmãos? Quantas vezes eu ouço isso no gabinete? A minha oração não está fluindo, pastor. Não, mas flui oração? Como é que flui? Tenta me explicar como é que flui uma oração. Não, ela flui da seguinte forma, pastor: quando eu entro no quarto, eu coloco aquele louvor, e o negócio vai pegando fogo, e vai fluindo. Irmão, oh querido, aí o outro dia, pastor, eu acordo de manhã, destruído, cansado, e aí eu não coloco louvor, eu não coloco nada, pastor, eu malemar tenho condições de falar com Deus, e aí não fluiu. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Existem dias que eu e você estamos bem, voando, e existem dias que eu e você estamos mal, nos arrastando. Mas a oração não faz parte da emoção, ela é a razão. Bem ou mal, eu e você precisamos orar. Orar. Eu e você precisamos colocar diante de Deus as nossas petições. E enquanto eu escrevia essa mensagem, eu até pensava nisso, sabe? Porque quando nós tratamos de oração, nós falamos que a oração é uma conversa com Deus, não é? E eu estava meditando sobre isso. Querido, quando eu vou conversar com a Rose em casa, nem sempre tem emoção. De vez em quando tem. Sei lá, 80% de emoção. Mas nem sempre tem emoção. E aí o que acontece? Por não ter emoção, eu não vou conversar com a minha mulher? Misericórdia, eu achei que ela tinha aberto a porta ali, cara. Senhor, gelei agora. Falei, abriu a porta. Pai, em nome de Jesus, guarda. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nem sempre há emoção, e às vezes o assunto é sério. Às vezes nós temos que falar sobre Isaac, e não tem emoção, mas eu preciso me sentar com ela e conversar com ela. Eu preciso abrir o meu coração para ela. Eu preciso falar para minha esposa o que eu estou sentindo, as dificuldades que eu estou passando, a ajuda que eu preciso, porque só assim a minha esposa vai poder me ajudar.
Agora, eu preciso de emoção para falar com a minha mulher? Estou sentindo que é agora, pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem aqui, Rose. É agora, aleluia. Ai, ai, ai. A unção da perninha chegou, Rose. É agora, agora, agora. Ah, irmão, tá de brincadeira, gente. Eu estou dando uma forçada que é para você rir mesmo, para dar uma quebrada no gelo, aleluia. Irmão, não tem essa. Então entenda, conversar com Deus é a mesma coisa que você conversar com o seu marido, com a sua mulher, com o seu filho, com o seu irmão, com a sua irmã. É uma conversa com Deus. Nós precisamos aprender a viver isso com clareza, irmão. Nós precisamos entrar no nosso carro, ligar o nosso carro e quando estivermos sozinhos, falar: Deus, eu queria conversar com o Senhor. Dá uma batidinha no banco do lado aqui, fala aqui, ó, pum, pum, senta aqui, Senhor, que hoje eu quero bater um papo contigo, Deus. E vai conversando com Ele. O problema é que tem que ter o ambiente, o problema é que tem que ter o som, tem que ter a vibe, tem que ter não sei o que, tem que ter não sei o que lá. E eu e você não oramos, porque às vezes não tem um ambiente, às vezes não tem a vibe. Eu conheci um cara que ele orava, sabe aonde, irmão? Dentro do banheiro da empresa que ele trabalhava. E sabe o horário? Do almoço. Os caras ficavam loucos com ele, que ele entrava no banheiro, os caras falavam: meu Deus do céu, o cara fica 1 hora dentro do banheiro, velho, e toma conta do banheiro, e não sai dentro do banheiro. E ele estava lá dentro do banheiro fazendo o quê? Orando. Orando. Ali tinha vibe, ali tinha som, ali tinha ambiente. Não, querido. Eu e você temos que entender isso, nós temos que quebrar isso. Até porque eu e você precisamos entender que o nosso Deus é um Deus acessível. Deus quer que você o encontre. Ele é acessível. Olha o que a palavra de Deus fala lá em Jeremias 29, 12 até o 14. Jeremias 29, 12 ao 14. Se você tiver a tua Bíblia, grifa isso aí. Olha que lindo isso. Tonico, segura essa porta fechada aí. Se for Rose, dá um sinal para mim. Aleluia. Diz assim, ó: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os... Sou eu que estou dizendo que Ele vai te ouvir? É Ele. Ele afirma na palavra dEle. Se você clamar a Ele, Ele vai te ouvir, querido. Ele vai te ouvir. Olha o que Ele fala no versículo 13 ali, ó: vocês me procurarão e se eu procurar a Deus, eu vou achar a Deus. Isso é demais, meu irmão. Nós não entendemos isso. Eu preciso fazer o que para orar? Procurar a Deus. Se você o procurar, você vai achar. E o que é mais lindo, olha o versículo 14 então, esse aqui é demais. Olha o que Deus diz para mim e para você: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Irmão, você não tem ideia do que Deus está dizendo aqui. Deus está brincando de esconde-esconde comigo, com você. Só que Deus está escondido atrás do altar aqui, ó. Conta até 10, agora procura. Deus está atrás do altar, está difícil de me achar aí? É isso que Deus está dizendo. Eu vou deixar você me encontrar, filho, mas você precisa me procurar. Eu vou deixar você se encontrar comigo. Eu vou estar aqui disponível. Eu vou estar presente para que você me encontre. Por quê? Porque Deus é acessível. E essa mania que eu e você temos, esse jeito e isso tem a ver com doutrina. Tem a ver com doutrina, tem a ver com um monte de coisas. Eu fico imaginando Deus, sabe, irmãos, eu fico imaginando Deus olhando aqui na terra, alguns filhos que Ele criou. É loucura. O cara vai orar, lá no quarto dele, no secreto. E aí ele começa: oh Lord. E aí eu fico imaginando Deus pensando: meu pai, lá vem. Lá vem esse meu filho. The king, the power, não sei do que lá. Deus fala: meu Deus, esse meu filho, cara. Vai, filho, continua. E aí ele começa: e não sei o que, e não sei o que lá, e lá. E Deus fala: vai logo aonde você precisa, meu filho. E ele não fala o que ele precisa, irmão.
Deus, eu estou precisando de uma cura. Ele não fala, ele fica lá, e cai para o chão, e rola, e dá cabeçada na parede. E Deus pensando, o que ele precisa, será? Cabeçada na parede? Então deixa eu ajudar ele, dá mais umas duas. Pá, 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 é isso que ele quer. Irmão, a hora que você entender, com maturidade, que é só você entrar no seu quarto e fechar a porta do seu quarto, que Deus já está te esperando ali, e você começar a dizer para Ele tudo o que você precisa, crendo que Ele já respondeu aquilo que você pediu, já é teu, querido. É o que Ele fala em Marcos 11, 24. Quando você orar e crer que você já recebeu, já é teu. Ponto. Ponto. É isso que tem faltado. Amém? É isso que tem faltado. Uma outra coisa que eu quero que você entenda: a oração, ela é um diálogo e não um monólogo. Diga assim: oração é um diálogo e não um monólogo. Pastor, por que você fica mandando eu responder? Eu repeti, para gravar na tua cabeça isso. Você precisa gravar na tua cabeça isso. O que é um diálogo? Diálogo é quando duas partes falam. As duas partes falam. Um monólogo é quando uma parte só fala. E na maioria das orações dos crentes, não é um diálogo, é um monólogo que acontece. Por que acontece um monólogo? Porque eu pareço uma metralhadora de falar, e vou falando e falando. Deus, em nome de Jesus eu peço isso e aquilo, e mais isso e mais aquilo, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Deus quis também, Deus faz aquilo, aleluia, aleluia. Deus, 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 e Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Fui. E eu fico imaginando Deus olhando e falando, e a hora que eu... como é que fica eu? Eu tenho que falar. Eu preciso falar. E eu estava pensando nisso, né? Sobre um diálogo ali. E Deus, Ele me lembrou de uma conversa que para mim ela... Irmãos, pensa numa conversa que eu... cara, eu queria ter essa conversa com Deus. Rapaz, está lá em Êxodo 33, versículo 12 ao 23. Disse Moisés ao Senhor. Olha o diálogo começando aqui. Esse diálogo é demais. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo? Disseste: Eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é teu povo. Aqui começa, Moisés falou, amém? Agora, olha ali, respondeu o Senhor. Quem que respondeu, querido? Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? E o Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você, e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: Peço-te que me mostres a tua glória. Aqui Moisés já deu um passo um pouquinho mais adiante, ousado. Eu não estou satisfeito só com essa conversa. E aqui eu acho lindo. Peço-te que me mostres a tua glória, Senhor, né? E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo.
E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Olha que coisa tremenda, querido. Olha que diálogo tremendo. Moisés começa uma conversa com Deus, e ele diz para Deus: eu quero te ver mais, eu quero ver mais da tua glória, Senhor. E irmãos, que tremendo, Deus passa através da fenda de uma rocha, e ele vê as costas de Deus. Aqui não tinha um monólogo, aqui tinha um diálogo. Agora deixa eu te dizer uma coisa: o que muda a minha vida e a sua vida, não é o que você fala para Deus, é o que Deus fala para você. Não adianta você falar e falar e falar e falar para Deus. Você precisa ouvir Deus, porque é o que Deus fala com você que muda a tua vida, que muda o curso da tua vida, que muda a direção da tua vida. E muitos de nós não entendemos isso. Por isso que nós temos dificuldades, porque nós vamos diante de Deus, e nós falamos e falamos e falamos, e nós não temos a resposta. Mas por que nós não temos a resposta? Porque nós não paramos para ouvir a Deus. Nós não paramos para ouvir a Deus. E você fala assim: pastor, mas é difícil ouvir a Deus. E aqui eu quero te destacar um problema bem grave. Bem grave. E eu quero que você pense nessas duas perguntas que eu vou colocar para você nessa noite. Se eu não tenho diálogo com quem eu vejo, como eu vou conseguir ter diálogo com Deus que eu não vejo? Se eu não consigo conversar com a minha esposa, que eu vejo, se eu não consigo conversar com o meu esposo, que eu vejo, que eu convivo, se eu não consigo conversar com o meu filho, se eu não consigo conversar com o meu pai, se eu não consigo conversar com o meu irmão, com os meus irmãos, com a minha família, com o meu colega de trabalho, se eu não consigo conversar com essas pessoas que eu vejo, como eu vou conseguir conversar com Deus que eu não vejo? Isso é muito sério, irmão. Talvez esse seja o maior desafio nosso. Agora, olha uma outra pergunta mais profunda ainda do que essa. A segunda pergunta é: se eu tenho dificuldade de ouvir quem eu vejo, como eu vou conseguir ouvir a Deus que eu não vejo? Escute bem. Escute bem. Nós, sim, ouvimos o que os outros estão falando, mas ouvimos de uma forma aleatória, porque quando eu escuto o que uma pessoa fala, eu faço exatamente como ela me falou. É diferente, querido. E muitas vezes eu tenho dificuldade de ouvir a minha mulher, muitas vezes eu tenho dificuldade de ouvir o meu marido, muitas vezes eu tenho dificuldade de ouvir o meu patrão, muitas vezes eu tenho dificuldade de ouvir o meu colega de trabalho, muitas vezes eu tenho dificuldade de ouvir o meu filho, muitas vezes eu tenho dificuldade de ouvir o meu pai, as pessoas à minha volta, eu tenho dificuldade de ouvir elas. Aí eu pergunto para você: se eu não consigo ouvir essas pessoas que estão frente a frente comigo, como ouvir a Deus que eu não vejo? Pessoas que falam claramente, pessoas que falam audivelmente, como eu vou conseguir ouvir a Deus que eu não vejo? E esse é o meu maior desafio e o teu maior desafio, irmão. E nós precisamos repensar isso na nossa vida, porque isso é uma área que tem que cair por terra, e poderosamente na minha e na sua vida. Senão nós não vamos conseguir dialogar com Deus, nós não vamos conseguir ouvir a Deus. Preste bem atenção. Você nunca vai ouvir de Deus aquilo que você quer, porque tem umas orações que a gente faz, irmãos, que parece até loucura. Papai,
Lindo e querido Pai, amado e querido Deus, Tu és tão bondoso e tão maravilhoso, Senhor. Tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nesse momento, Pai, eu gostaria de pedir ao Senhor, humildemente, que queimasse aquele irmão com fogo, destruísse a ele, Pai, que me persegue. Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas pesa a Tua mão sobre ele, Pai. Coloca nele enfermidade. Senhor, destrói. Deixa sem duas pernas, Pai. Aleluia. E aí, irmãos? Sabe, meu irmão, eu e você não entendemos isso. Às vezes você vai orar para Deus, e isso, meu irmão, acredite, olha, é demais, eu acho isso demais, sabe? Acabei de ter uma conversa com a Rose, com emoção. Aí eu vou lá no quarto, fecho a porta, no secreto. Isso, já atravessado, aleluia. Agora eu vou falar com o Pai, que o Pai falou que é para o secreto, no secreto, com o secreto, vamos no secreto, falar no secreto, aleluia. Você vai lá e fala: Pai, a mulher que o Senhor me deste, está lá na sala agora, aquela bênção do Senhor, aleluia, né? Falou comigo, e não sei o que, e não concorda com isso, e a expectativa no seu coração é que Deus fala assim para você, lá de dentro: aleluia, filho querido, eis que estou contigo, volte lá, e pegue, e chame a atenção dela, e resolva isso de uma vez por todas. Ei, irmão, ele brada lá de dentro para você assim: você sabe que você está errado, né? Vamos começar essa conversa por aqui, bonitão. Você sabe que você está errado, volta lá, e pede perdão, e se humilha, agora. Mas como que eu vou me humilhar? Como assim eu vou me humilhar? Se humilhando, filho, como eu me humilhei na cruz por você. Esse é o meu e o seu desafio. Como ouvir a um Deus desse jeito? Nós não ouvimos o nosso patrão. O patrão fala para você: viu, muda isso aqui de lugar, não sabe de nada. Que sabe para mandar eu mudar isso aqui de lugar? Eu conheço, quanto eu ouvi isso na minha vida, irmãos, quando era gerente de empresa, diretor de empresa. Você quer, tem uma frase que dentro da empresa roda muito, eu não sei se eu vou estar certo. Você quer ensinar a missa para o vigário, né? Tem uma frase que é mais ou menos isso, né? É isso? Você quer ensinar o padre a rezar a missa, você quer isso e aquilo. Eu ouvia: cara, muda isso de lugar. Não, aqui a gente entende, você não ouve. Aqui a gente manja, cara. O que você pensa que é? Cara, mofadinha, fica sentado lá na poltrona, lá, não sabe nem o que está falando. Nós aqui conhecemos das coisas. A esposa, Jesus, fecha essa porta. Tranca essa porta, aleluia. Corta essa parte. Irmãos, pensa num trem duro de dizer, né? A esposa, toda vez, a bendita da mulher tem a razão, cara. Ela tem a razão, velho. Ela tem a razão, cara. A gente tem uma cabeça que eu vou falar para você. Pensa num bicho que tem uma cabeça grande e não pensa. A mulher tem a razão. Ela fala: você vai se dar mal. Mas a gente não ouve. A gente tem dificuldade de ouvir, e a gente vai e faz do jeito que a gente quer, e depois a gente ainda tem que ouvir o quê? Eu te avisei, eu falei, eu falo, mas você não ouve. Agora, se eu não ouço a minha esposa que mora comigo, como é que eu vou ouvir a Deus, irmãos? E é isso que nós precisamos entender, queridos. Irmãos, você precisa dialogar com Deus. E enquanto você não ouvir a Deus, não saia da presença de Deus. Não saia. Aprenda a ir conversar com Deus com um caderninho e uma caneta. Nunca vá para a presença de Deus sem um papelzinho na mão e uma caneta na mão. Porque Deus, irmãos, tem coisas que não tem nexo.
Você está lá orando, Pai, no nome de Jesus, Senhor, e não sei o que lá, Deus fala, bola preta. Você fala, você é louco, velho, isso é o próprio Satanás falando aqui. Escreve bola preta, irmão, fica de boa, bola preta. O que é isso, bola preta, meu pai? Aí você continua orando, Deus fala, bola vermelha, escreve bola vermelha. Calma, só escreve, obedece, porque lá na frente ele vai ligar a bola preta com a bola vermelha, sei lá o que vai acontecer, mas vai acontecer alguma coisa. É isso que você precisa entender. Muitas vezes Deus está falando comigo e com você, mas nós não ouvimos, querido. E eu e você temos que parar para ouvir Deus. Pare para ouvir Deus acerca de tudo. A oração, se ela não for um diálogo, não tem fundamento. Não adianta você ficar falando Deus, 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 Deus. Ele também tem que falar filho, 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 filho. Deus me dá um carro, 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 Deus me dá um carro. E Deus está querendo dizer, filho, você não está pronto, filho, você não está pronto, filho, não é hora, filho, não é hora, filho, não é o momento, filho, ainda não. Mas você não ouve. E aí você fala, foi Deus que abriu a porta para mim, aleluia. E você vai e troca seu carro. E adivinha o que deu? Ruim. Não se mova sem ouvir a Deus. Lembre, oração tem que ser um diálogo. Só isso. E uma última coisa. Quando eu vou orar, eu preciso buscar a Deus de todo o meu coração. Quando você for orar, preste bem atenção. Quando você for orar, você precisa buscar a Deus de todo o seu coração. Porque olha o que lá em Jeremias 29:13 ele disse. Lá em Jeremias 29:13, volta de novo para nós, Ellen. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Se fosse só por orar, os fariseus, eles não seriam rejeitados por Jesus. Se fosse só por orar, os fariseus não seriam rejeitados por Jesus. Porque os fariseus, eles oravam e oravam com força, irmãos. Os fariseus oravam e oravam com força. Eles tinham uma rotina de oração, que todos os dias eles faziam uma oração que se chamava Shema. Aonde eles, era uma oração central do judaísmo. E nós poderíamos falar sobre isso, mas era uma oração profunda e extensa. E depois também eles oravam uma outra oração, que eles recitavam, que era o Amidá. E o Amidá é uma oração que inclui 19 bênçãos. Ou seja, eles iam orar tudo isso. E eles faziam isso pelo menos 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. Orava ou não orava? Mas eles foram aceitos por Deus? Não, eles foram rejeitados por Jesus. E por que eles foram rejeitados por Jesus? Porque eles oravam, porém não com o seu coração. Muitos oram, querido, mas oram para cumprir um ritual religioso. Muitos oram para seguir um ritual religioso, que era exatamente o que os fariseus faziam. Eu preciso orar, então eu vou orar. Agora, quando você ora sem querer Deus, com o profundo do teu coração, de nada adianta. Olha o que ele fala lá em Isaías 29:13. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Agora olha lá em Mateus 15, do 7 ao 9, ele vai repetir isso de novo. Ele fala hipócritas. Para quem que ele está falando hipócritas? Para os fariseus. Ele está chamando os fariseus de hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ou seja, não adianta você orar por orar.
Você precisa orar, você precisa buscar a Deus, você precisa entrar na presença de Deus com todo o seu coração, com todo o desejo que há na sua alma, por mais de Deus, por conhecer mais a Deus, por prosseguir em conhecer mais a Deus. Mas para que isso, pastor? Não é para você sair para a rua aí, dizendo que você ora 10 horas por dia. Não é para você sair para a rua promovendo você, porque você ora. Não, eu preciso orar para conhecer a Deus cada vez mais. E por que eu preciso conhecer a Deus? Porque conhecendo a Deus, eu vou conhecer uma coisa que tem um nome muito importante, chamado eternidade. Eternidade. Eu e você, os crentes dessa geração, dessa era, não prezam mais pela eternidade, não almejam mais a eternidade, eles não estão preocupados mais com a eternidade, ela não queima no coração do cristão de hoje a eternidade. É sério isso, meu irmão? Nós estamos preocupados com essa vida. É essa vida. Eu estou preocupado com os meus afazeres, com as minhas coisas. Eu venho para a igreja porque eu quero solução para os meus problemas. A minha pergunta é: e a eternidade, meu irmão? E a eternidade? Quantos de nós corremos o risco de perder a eternidade por uma brevidade de vida aqui nessa terra de 80, 90 anos, talvez outros 50, 60, 40, não sei. Mas prosseguir a conhecer a Deus só por conhecer a Deus? Só por conhecer a Deus, irmão? Sabe qual é o problema? O problema é que muitas pessoas estão usando a Deus para se promover em cima do nome de Deus. Eles usam o nome de Deus. E eu repito a você, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Guarde isso nessa noite. Guarde. Porque isso é muito sério. Dons dados por Deus tem a ver com a sua vida exterior. Salvação tem a ver com a sua vida interior. Guarde isso. Deus usa mula para falar com as pessoas, não por causa da mula, mas por causa das pessoas. Agora deixa eu te lembrar de uma coisa que eu acho que eu falei há dias atrás aqui. Não há na Bíblia evidência alguma dos demônios que Judas expulsou e eles não terem saído das pessoas. Não há evidências na Bíblia dos enfermos que Judas orou e eles não foram curados. Isso significa que os demônios que Judas expulsou foram expulsos. E os demônios e os enfermos que Judas orou, eles foram curados. Agora, Judas foi salvo? Então dons tem a ver com o externo, querido. E é aí que tem muitos homens caindo, mulheres caindo, porque eles são cheios dos dons. E você pode profetizar, querido, e está vazio de Jesus dentro de você. Você pode pregar e está vazio de Jesus dentro de você. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas não conhecer o autor da Bíblia. E você corre o risco de, no meio de tudo isso, no dia que você chegar perante o Senhor, você dizer para Ele: eu profetizei em Teu nome, eu expulsei demônios em Teu nome, eu orei por enfermos e curei em Teu nome. E Ele olhar para mim e para você e dizer assim: afasta-te de mim, porque eu nem te conheço. Nunca te vi. Você é um estranho para mim. Porque salvação tem a ver com um relacionamento interno entre eu e o Senhor. E é isso que nós precisamos parar, queridos. Escute, meu irmão. Eu e você, enquanto nós não entendermos que a oração é a única chance que eu e você temos de vida, nós não vamos orar. Escute o que eu vou dizer para você. Hoje é um dia menos. Hoje é um dia menos. Amanhã será um dia menos. Depois de amanhã é um dia menos. Cada dia que passa é um dia menos, não é um dia a mais, é um dia menos. E o que nós estamos fazendo com essa vida que o Senhor nos deu?
De que maneira nós temos vivido essa vida? Todos nós temos sonhos, todos nós queremos realizar sonhos. A minha pergunta a você é: vale mais uma casa aqui na terra ou uma casa no céu? Talvez aquele versículo que o Senhor diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meu irmão, só tem uma maneira de mudar a minha vida e a sua vida, e essa maneira é através da oração. É através da oração, querido. Não há outra forma, não há outra maneira. Lá no Salmo 51, eu não mandei esse salmo para vocês aí, né? Mas eu queria colocar esse salmo. Coloca o Salmo 51 para nós, por favor, Ellen. Olha o que o salmista está dizendo ali: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Próximo. Lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Próxima. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti, pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sim, também que tens prazer na fidelidade e em secreto e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ísopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Até aqui. Essas palavras, queridos, são palavras que deveriam todos os dias saírem da minha boca e da tua boca perante o Senhor. Esse reconhecimento de quem nós somos. Quem nós somos, irmãos? Quem nós somos? Nada, ninguém. Nós somos o pó da terra. É isso que nós somos. E o que o Senhor espera de mim e de você é uma atitude diferente, uma posição diferente. Sabe, irmãos, se volte para o Senhor enquanto há tempo. Eu não sei, olhe para a tua vida, olhe para a tua agenda. Ao longo desse mês eu quero falar sobre isso. Eu quero falar um pouco sobre o fator tempo, porque a maioria de nós vamos dar desculpas para Deus. E a maioria de nós, a nossa desculpa para Deus vai ser tempo. Eu não tenho tempo. Mas será que nós não temos tempo mesmo? Será que nós não temos tempo mesmo? Ou será que a nossa prioridade não é Deus? E eu volto e repito a você, meu irmão, não tem outra forma. Você pode vir sentar comigo e eu te aconselhar, te ajudar, orar por você, orar por sua vida, orar por determinadas coisas. Mas isso não vai substituir a sua oração. Não vai. Muitos de nós temos o mau hábito de terceirizarmos a nossa oração. Nós terceirizamos, e nós não temos que terceirizar, nós temos que pedir ajuda em oração. Eu estou orando e a minha causa é muito séria e eu preciso de gente comigo para interceder. Então vamos juntos interceder por essa causa. Isso é lindo demais. Porque quando nós nos colocamos, quando o povo de Deus se coloca a orar por uma causa, o céu se move, irmão. E Deus move a mão dele e faz coisas sobrenaturais. Eu não tenho dúvida disso.
Mas eu preciso orar, eu preciso buscar a Deus, eu preciso todos os dias entender que se eu não for aos pés do Senhor e conversar com o Senhor, meu irmão, o que você precisa dizer para Deus, diga, do teu trabalho, do teu casamento, da tua vida particular, da tua vida financeira, peça para Deus, sabe, todos os dias quando eu acordo pela manhã, existe um versículo na Bíblia, Tiago capítulo 1 versículo 5, ele diz que se nós não temos sabedoria, nós devemos pedir a Deus, e Deus nos dá essas, olha lá, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será. Se eu não tenho sabedoria, para quem que eu tenho que pedir, meu irmão? Todos os dias pela manhã, eu leio esse versículo e digo assim, Deus, o Senhor prometeu na tua palavra, que o Senhor nos daria sabedoria, então eu quero sabedoria, Deus, me dá sabedoria para aconselhar, me dá sabedoria para cuidar da minha casa, me dá sabedoria para dar orientação, me dá sabedoria, Senhor, para cuidar da obra do Senhor, me dá sabedoria para administrar as finanças, me dá sabedoria, Deus. Nós precisamos colocar em prática, irmãos, use a palavra de Deus. Ao longo desse mês eu quero falar sobre isso, orar com base nas promessas de Deus. Nós crentes precisamos orar com base nas promessas de Deus. Há promessas de Deus para todas as áreas. Ore, use a Bíblia. De manhã quando eu acordo, a mesma coisa, Senhor, no Salmo 91, a tua palavra diz que mal nenhum virá contra a minha casa, Senhor, eu não moro num condomínio fechado, mas ladrão nenhum vai bater no meu portão, mal nenhum chegará na minha casa, Deus, porque os teus anjos o Senhor vai colocar aqui na frente da minha casa, e eles não entrarão na minha casa, doença nenhuma chegará na minha casa, na sombra das tuas asas eu estarei seguro, minha casa estará segura. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor que está dizendo na tua palavra. Salmo 23 versículo 4, ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, eu não temerei, porque o Senhor estará comigo. É o Senhor que está dizendo, use a palavra, declare a palavra. Sabe, querido, você tem na sua mão o bem mais poderoso que há nessa terra, chamado Bíblia. E o que você tem feito com ela? Ore, meu irmão, não com emoção, não através da emoção, não espere o momento oportuno e certo, levante e diga, eu vou orar. E eu te garanto, é guerra. Parece que o inferno se levanta de uma tal forma. Irmãos, tem coisas que acontecem conosco que é impressionante. Eu estava aqui quinta-feira na igreja, aqui à tarde. E eu estava aqui fazendo as coisas e alguma coisa falava comigo, o Espírito falava comigo. E o Espírito me levava, ore, você precisa orar, você precisa interceder. E aí começou a se levantar um tempo, uma ventania, e eu saí da minha sala e eu vim aqui para o templo, e eu comecei a orar a Deus, porque eu sabia que os meus homens estavam a caminho da obra de Deus, tanto em Morato quanto em Votorantim, e eu comecei a orar, e eu comecei a repreender, e eu comecei a declarar, Deus, cobre com teu sangue esses homens, Pai, não deixa, Senhor, que o inimigo os atrapalhe de fazer a tua obra. E eu comecei a orar e profetizar, eles irão, eles farão e voltarão, e tudo acontecerá da melhor forma possível. Cobre, guarda, Senhor. E eu não entendia nada do que estava acontecendo, mas eu estava ali clamando diante de Deus. E na sexta-feira o William chega para mim e fala para mim, cara, você não sabe que guerra que aconteceu na quinta-feira, cara. O inferno se levantou de tal forma que para nós não chegarmos em Francisco Morato, mas acredite, nós não só chegamos, como nós pregamos a palavra, fizemos a obra de Deus e voltamos para nossa casa. Meu irmão, nós precisamos orar, querido. É a oração que move a mão de Deus aqui na terra, a minha e a sua oração. Ore, ore, ore.
Ore de uma vez por todas. Pare com essas bobagens de querer, porque isso, porque... Não, ore. Pastor, quando você ora, o céu treme? Não sei, nunca olhei para cima. Estou orando aqui para baixo, olhando na terra. Não sei se ele treme, se ele não treme. Pastor, quando você ora, a porta abre e fecha? Também não sei. De vez em quando abre, é arroz entrando e saindo. Está tudo certo. Pastor, quando você ora, você vê anjo? Nunca vi, irmão, nunca vi. Então não sei se eles estão ali, se eles não estão. Mas uma coisa eu sei: eu preciso orar. E ponto. Se Deus quiser mandar anjo, Ele manda. Se Ele quiser mandar carruagem de fogo, Ele manda. Se Ele também não quiser, Ele não manda. Está tudo certo. Eu tenho que orar. E ponto. Isso é racional. E é isso que eu e você precisamos. A sua vida muda quando você ora. A sua família muda quando você ora. Tudo muda quando você ora. Agora entenda. Se você acha que você vai chegar em casa hoje todo cheio de frufruzinho, o pastor falou sobre oração, e ele lançou sobre nós uma unção, que nós vamos orar agora, daqui vai ser de vento em popa. Desculpa, queridão, mas não vai acontecer não. O reino de Deus é tomado à força, e você precisa usar de força para você orar, para você buscar Deus. A hora que você começar a orar, sua mulher vai falar para você: pegou fogo no da cobertor, sei lá cama está queimando, não sei o que lá, acabou o gás. De tudo que você imaginar vai acontecer, irmão. O negócio é louco. O negócio é louco. O cara bate no portão, o cachorro late, vira as coisas. É doideira. Não perca o seu foco. Eu vou orar e ponto. Faça isso para você ver se isso não muda. Agora, se o inimigo se levantar e você desistir, você só está dando um sinal para ele: continua, inimigo, porque assim eu não oro. Amém. Feche os teus olhos. Nós vamos falar muito ainda ao longo desse mês, eu tenho certeza disso. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus pede para eu dizer para você que Ele é muito mais simples do que você tem imaginado. O Espírito Santo de Deus pede para eu dizer para você que Ele é muito mais acessível do que você tem imaginado. O Espírito Santo de Deus pede para você ser você mesmo. Você não precisa se vestir de uma outra pessoa. Você pode ser quem você é com Ele, porque foi Ele que te fez e Ele te conhece muito bem. Nessa noite, permita que caia por terra todos esses preconceitos que você mesmo colocou dentro de você. Esses medos, esses padrões que foram colocados por homens. Sabe, Jesus é muito acessível. E Ele é muito simples, meu irmão. Você não vai acreditar o quanto Jesus é simples quando você o conhecer mais profundamente. E nessa noite eu peço para você: procure a Ele, se aproxime dEle. Se você nessa noite está morto, você se encontra nesse estado de morte, porque talvez você não se incomoda mais por não orar. O Senhor está dizendo nessa noite que Ele vai ressuscitar pessoas aqui, assim como foi ministrado no início desse culto, quando Jesus vira e pede para aqueles homens: tirem a pedra. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus está dizendo para você: remova essa pedra na sua vida, porque o Senhor ressuscitará a sua vida de oração. A sua vida de oração nessa noite será ressuscitada nesse lugar. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, ressuscita a minha vida de oração. Senhor Jesus, nessa noite, tira as escamas dos meus olhos, para que eu possa enxergar o quão simples e o quão acessível o Senhor é. Ajuda-me a entender que, como um bom pai ama o seu filho, o Senhor me ama
e está de braços abertos, me esperando. Que nessa noite, a partir daqui, a minha vida de oração será revolucionada, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro nesta noite em nome de Jesus, por todos que estão aqui e também por aqueles que estão em casa. Senhor, tira do coração deles todo esse medo, todo esse preconceito, todas essas preocupações, as dúvidas, Pai, de que o Senhor está ou não está ouvindo, de que a oração está ou não está certa. Senhor, que eles entendam que tudo que o Senhor espera de nós são palavras, é uma conversa entre um pai e um filho, Senhor. Meu Deus, a partir de hoje, ao entrarmos no nosso quarto, nós possamos entender que nós temos um Pai amoroso e carinhoso, nos esperando, sorrindo para nós, para nos encontrar, Senhor. Meu Deus, amanhã ao acordar, que nós possamos dar um bom dia para o Senhor, como um filho dá um bom dia, sorrindo para um pai. Senhor, que nós possamos tê-lo perto de nós, com tanto amor e tanto carinho, cuidando de cada um de nós, Pai. Nesta noite eu oro, Espírito de Deus, para que essas verdades entrem no mais profundo e íntimo do coração de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, meu Pai.